Olá, caro aluno, cara aluna do terceiro ano do Colégio Salesiano Dom Bosco, tudo bem? Meus queridos alunos, nós estamos aqui mais uma vez para tentar facilitar um pouco o trabalho com a química. Desta vez, nós vamos observar algumas informações sobre Química 2. Nós estávamos trabalhando, antes de precisar parar, nós estávamos trabalhando na Química 2 com cinética química. Nós estávamos falando sobre velocidade, nós estávamos falando sobre várias características. Então hoje, eu, professor Leonardo Oliveira, lhe convido a dar continuidade ao trabalho de cinética. Só que dessa vez, não um trabalho, não uma cinética que nós já estudamos. Não. Agora vai ser uma outra cinética, uma cinética radioativa, uma radioatividade. Nós vamos trabalhar radioatividade. Esse assunto, ele é um assunto que está intimamente ligado com a cinética, uma vez que ele leva em consideração também a velocidade. Para a gente começar a trabalhar esse conteúdo, a gente tem que voltar um pouquinho na história e falar sobre os alquimistas. Os alquimistas, eles não eram cientistas. Eles eram pessoas que misturavam coisas, certo? Por que eu digo que eles não eram cientistas? Porque eles não seguiam uma metodologia unificada e bem determinada. Cada um seguia o seu método científico e iam, tentando descobrir coisas. Descobriram muitas coisas. Descobriram elementos químicos, muitas coisas. Mas sistematizar, isso só veio, obviamente, quando a ciência ganhou força no mundo. Ok? E lá na alquimia, na época dos alquimistas, eles tentavam descobrir basicamente duas coisas: o elixir da longa vida e a pedra filosofal. O que era o elixir da longa vida? O elixir da longa vida era um líquido que o indivíduo iria tomar e iria viver eternamente. Óbvio, nós sabemos ainda hoje que isso não existe, né? Pelo menos ainda não foi descoberto. Nada impede que amanhã seja descoberto e todo mundo passa a viver eternamente, né? Se isso acontecesse, seria o ideal, porque aí a gente podia voltar, né, a ter as nossas vidas normais, mas enfim. De qualquer forma, o elixir da longa vida, se você for peneirar essa informação, ele foi descoberto. Observe, antigamente, no século XVIII, no século XIX, indivíduos viviam bem menos. Existiu época em que indivíduos que tinham 40 anos já eram indivíduos que estavam à beira da morte. Hoje, nós sabemos que pessoas que têm 40 anos, elas ainda têm, no mínimo, mais 40 anos para viver. Porque, pelo menos no nosso país, a expectativa de vida é de mais de 70 anos, não é isso? Então, de uma forma ou de outra, o elixir da longa vida foi descoberto. E a pedra filosofal? O que era a pedra filosofal? Era a ideia de que você poderia transformar elementos comuns, metais comuns, em ouro. Isso daí
realmente nós ainda não temos, nós não conseguimos transformar metais comuns em ouro. Porém, nós já sabemos que já existe a característica que alguns elementos possuem de emitir partículas e se transformar em outros átomos. Olha aí. Então, assim, bem mais limitado. Não chegando no foco principal, mas a pedra filosofal ela também foi descoberta. E os estudos foram evoluindo e, na medida do possível, as informações foram sendo descobertas. Vamos observar aqui um pouquinho da característica histórica, da evolução histórica do que nós temos. Então, se a gente observar aí, em 1895, Röntgen descobriu os raios-x. Em 1895. Becquerel aprofundou os estudos sobre os raios-x, utilizando esse composto aí de urânio. Pierre e Marie Curie. O urânio era responsável pela radioatividade vista por Becquerel. Alguns anos depois descobriram o polônio, mais radioativo do que o urânio, e o rádio, mais radioativo que o polônio. E aí, pessoal, esse polônio, urânio e rádio, esses três elementos, eles foram descobertos por Pierre e Marie Curie. Pra você ter uma ideia, polônio, esse nome polônio ele foi dado em alusão à terra natal de Marie Curie. E o rádio, o nome do elemento químico rádio, foi originado devido à radioatividade, para fazer uma alusão à radioatividade. Por isso do nome do elemento químico rádio. Ok? Então aí um pouquinho do apanhado histórico de como foi que houve a descoberta da radioatividade. Mas o que era radioatividade? Na época, pessoal, vamos observar aí a imagem mais específica. Na época, nós tínhamos, se tinha elementos químicos que emitiam luz. E essa luz, a galera queria saber por que existia essa luz. Então, o que foi que se tentou fazer? Bom, vamos estudar, vamos ver, vamos submeter ela a anteparos, a campos magnéticos e por aí vai. Vamos estudar. E aí eles viram que essas emissões radioativas, elas respondiam, algumas delas respondiam à ação de um campo magnético. Algumas se aproximavam de um polo positivamente eletrizado, outras se aproximavam de um polo negativamente eletrizado, outras não sofriam desvio, né? Óbvio, em relação ao campo magnético. Então se imagina o seguinte, bom, se eu tenho um determinado grupo de partículas que se aproxima do polo positivo, quer dizer que essas partículas têm carga negativa, já que os opostos se atraem. Se por outro lado eu tenho um outro grupo de partículas que se aproxima do polo negativo, quer dizer que esse grupo de partículas tem carga positiva. Esses que não são atraídos, muito provavelmente são eletricamente neutros. Não necessariamente não têm carga, mas são eletricamente neutros. Ok? E aí, eles, como eu disse, eles foram estudando as emissões radioativas através de campos magnéticos, através de anteparos. E aí observe que algumas partículas elas foram descobertas. Observe que nessa imagem nós temos aí partícula alfa,
beta, raios X, raios gama, partículas de nêutron. Nós temos aí algumas partículas que são oriundas da radioatividade. Mas, Leonardo, essa radioatividade, ela tem alguma característica em especial? Tem, pessoal. A radioatividade, ela é uma característica específica do núcleo do átomo. O núcleo de certos átomos, eles são instáveis. E por que eles são instáveis? Porque existe uma relação entre a quantidade de nêutrons e a quantidade de prótons. Essa relação, se você tiver um excesso, se você tiver muitos nêutrons a mais do que os prótons, isso causa uma instabilidade do núcleo. Daí, esse elemento ele precisa emitir radiação, ele precisa emitir partículas para tentar extravasar esse excesso de carga que ele tem. Então, tudo que se estuda antes, todas as reações químicas, todas as informações que a gente estuda antes, elas são a nível de eletrosfera. Aqui, especificamente, nós temos características a nível de núcleo. É o único momento em que você tem 100% de certeza de que as estruturas que estão no núcleo, elas são modificadas. Se o núcleo do átomo modifica, consequentemente você vai modificar o elemento químico. Por isso que você vai ter a pedra filosofal. Ok? Observe nessa imagem, pessoal, que nós temos aí uma relação entre o poder penetrante das partículas. A partícula alfa, ela não passa sobre um papel. Já a partícula beta, ela consegue passar pelo papel, mas não penetra. Ela não transpassa o seu corpo. Olha aí os raios X. O raio X, ele passa pelo seu corpo. Ele passa pela sua pele. Mas ele não consegue passar, por exemplo, pelo seu osso. No entanto, que quando você faz uma chapa de raio-x, você vê o desenho do osso. Ele passa pela pele, toca o filme fotográfico, mancha, impressiona. Aquela região onde você vê o desenho é a região que não teve partículas, que não teve raios-x que tocassem nela. Daí ele não manchou. Ok? Nós temos aí os raios gama, que passam, penetram o papel, penetram o seu corpo, penetram o aço. Não conseguem passar pelo aço, mas eles conseguem penetrar. E as partículas de nêutron, elas não conseguem transpassar o concreto. É por isso que se algum de vocês um dia precisou fazer algum raio-x de alguma parte do seu corpo, você viu que o técnico lhe ajeita lá na maca para fazer a radiografia. E quando ele faz essa radiografia, ele vai para trás de uma estrutura. Essa estrutura, ela é uma barreira física que preserva o técnico da radiação. Ah, não, peraí. Preserva o técnico, mas não preserva a mim? Pessoal, vamos guardar as devidas proporções, não é isso? Você tem que lembrar que você vai fazer uma radiografia uma vez no ano, uma vez a cada 5 anos. É difícil. Você, indivíduo. Mas o técnico que está ali, ele faz várias, dezenas de radiografias em um único plantão. Então é óbvio, pessoal, que ele precisa se proteger. Não é que você possa estar exposto, mas a quantidade de radiação que você está exposto é ínfima em comparação à quantidade de radiação
que o técnico está exposto. Ok? Então, vamos guardar um pouquinho aí as proporções da parada, não é isso? Dando continuidade, pessoal, quando você recebe radiação no seu corpo, algumas radiações penetram, outras radiações não. O poder penetrante foi o que a gente acabou de falar, né? Até que quais estruturas determinadas partículas conseguem transpassar. Para você ter uma ideia, né? A gente acabou de ver, a partícula alfa ela tem o menor poder penetrante. Ela não passa uma folha de papel, por exemplo. Já a partícula gama, ela penetra em você e você nem sente. Porém, a gente tem uma relação também com o poder ionizante. E o poder ionizante da partícula, ele é o poder que vai lhe causar mal. Por exemplo, a partícula alfa, quando você recebe a radiação da partícula alfa, ela não consegue passar pelo seu corpo. Porém, ela consegue queimar sua pele. É radiação. Se você observa aí na imagem a partícula beta e a partícula gama, elas conseguem penetrar o seu corpo. Ele diz aí, ó, penetram no organismo e provocam deformações celulares, o que pode causar câncer. Ah, Leonardo, então quer dizer que as partículas beta e as partículas gama causam câncer? Causam. O que é o câncer? É a modificação estrutural de uma célula. Porém, a radiação alfa ela tem um poder cancerígeno muito maior do que a beta e a gama. Só que ela não consegue chegar na célula. Entende? Se você ingerir, se você injeta diretamente na célula, aí sim, a partícula alfa ela tem um poder muito grande, um poder ionizante muito grande. O poder ionizante ele é o contrário do poder penetrante. E qual é a relação do poder ionizante? O que é que quer dizer o poder de ionização? É o poder de deformação da célula. Ok? Quanto maior o poder de deformação da célula, mais você pode modificá-la. Consequentemente, mais câncer você pode causar. Tranquilo? Existe uma diferença, pessoal, entre contaminação e irradiação. A irradiação, ela é quando a gente recebe as partículas radioativas, alfa, beta, gama. Quando nós nos contaminamos com o elemento radioativo, é quando a sua pele tem o contato com o elemento radioativo. Então isso seria a contaminação. Quando você tem contato direto, não com a radiação, mas sim com o elemento que emite a radiação. Ok? Então, contaminação e radiação são nomenclaturas que se referem a informações diferentes. Tranquilo? Muito bem. Aqui a gente tem um resumo das características das partículas. As partículas que nós vamos estudar muito aqui na radioatividade são 3. As alfa, as beta e os raios gama. Eu vou começar falando sobre o raio gama. Por que eu disse que alfa e beta são partícula e gama é raio? Gama, a radiação gama ela não pode ser considerada uma partícula, já que ela não tem massa. Então ela é uma onda eletromagnética. Ok? E por ser uma onda eletromagnética, ela resguarda as características de toda e qualquer onda eletromagnética. Como, por exemplo, a velocidade dela. A velocidade de propagação dela é a velocidade da luz. Então, observe que a radiação gama ela é uma onda eletromagnética, ela não tem massa e não tem carga.
ela se propaga pela velocidade da luz, ela tem um poder penetrante alto. Ok? Vamos falar agora das partículas, alfa e beta. Partícula alfa, ela tem massa 4, número atômico 2 e carga mais 2. A partícula alfa, pessoal, ela é muito comum ser comparada com um átomo do elemento químico hélio. Porque o hélio, na tabela periódica, ele tem massa 4 e número atômico 2. Ok? A velocidade de propagação da partícula alfa é muito pequena. É 1/10 da velocidade da luz. O poder penetrante também é muito pequeno. Já o poder ionizante é extremamente elevado. Ok? Então eu falo de partícula beta. Partícula beta, ela não tem massa e a carga dela é -1. É muito comum se fazer uma associação da partícula beta com um elétron. Ok? E aí você lembra, a massa do elétron é aproximadamente igual a zero, mas não é totalmente igual a zero. Então, nós temos uma partícula beta. Olha aí a velocidade de propagação. É 9/10 da velocidade da luz, ou seja, já é bem maior, já é bem mais próximo da velocidade da luz, obviamente, já que é um elétron. O seu poder penetrante é médio, assim como o seu poder ionizante. Ok? Vamos lá. Nós vamos agora ver as leis da radioatividade, que são somente duas. Nós temos essa primeira, que é a lei de Soddy, ou Soddy. Aí você... O que você está vendo? Você está vendo algo que já foi estudado lá no primeiro ano, lá no nono ano, que é a conservação da matéria. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se você observar aí, o A do elemento X, ou seja, a massa atômica do elemento X, quando esse elemento X perde uma partícula alfa, o nuclídeo que é formado, a sua massa vai ser 4 unidades menor. Não é isso? Já que ele perdeu uma partícula alfa, ou seja, saíram 4 unidades de massa de dentro do núcleo. E o número atômico? O número atômico também são 2 unidades menor. Então nós temos o nuclídeo, nessa figura, nesse exemplo, o nuclídeo π, que seria o urânio 23592. E aí a gente relembra que quando eu tenho a representação do elemento químico, eu tenho a massa atômica, o número atômico e o símbolo do elemento. Nesse caso, o símbolo do elemento que eu observo aí é o U. Beleza. Mas quem é a massa atômica e quem é o número atômico? Relembre, massa atômica é sempre o maior número. Número atômico é sempre o menor número. Ok? Então, aí a massa do urânio é 235 e o número atômico do urânio é 92. Quando esse urânio perde uma partícula alfa, ele se transforma em um nuclídeo filho, em um átomo filho, que agora é o tório, 23190. Leonardo, por que o tório é 231? Porque antes o urânio era 235. A massa dele era 235. Mas ele perdeu uma partícula que tem massa 4. Ou seja, o elemento que é formado vai ter massa 4 unidades menor. Ok? Então, essa é a linha de raciocínio. Lei da conservação da matéria. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Essa foi a primeira lei da radioatividade. A lei das emissões alfa. Quando eu falo das emissões beta, a emissão beta, ela é, como eu já disse, ejeção de elétrons. Leonardo, mas você falou que a radioatividade é um fenômeno que ocorre no núcleo. Saem elétrons de dentro do núcleo? Saem. E tem elétron dentro do núcleo? Não. Só que eles são transformados por interações.
E aí eles conseguem ser, obviamente, ejetados. Ok? E aí, se você observar, a conservação da matéria também acontece. Certo? Se você observar aí nessa informação, nós temos que a massa atômica ela se conserva, obviamente, já que a partícula beta não tem massa, mas o número atômico ele aumenta de uma unidade, não é isso? Observa aí no exemplo. Nós temos o cobalto de massa 60 e número atômico 27, perdendo a partícula beta, se transformando no níquel de massa 60 e número atômico 28. Ok? Então, quando uma partícula beta é ejetada de um elemento radioativo, o seu número atômico aumenta de uma unidade e a sua massa atômica se conserva. Ok? Muito bem. Quando eu falo da radiação gama, as ondas gama elas são sempre emitidas juntas com as partículas alfa e beta. Por quê? Porque a radiação gama ela é meramente energia. Então o núcleo do átomo ele libera essa energia de forma a haver uma relaxação, de forma que ele descomprima, de forma que ele tente trazer a estabilidade ao núcleo do átomo. Aí ele vai emitindo partículas alfa e beta e radiação gama junto. Ok? Reações de transmutação. O que é a transmutação, pessoal? É a transformação de um elemento químico em outro. Essa transmutação ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser uma transmutação natural ou ela pode ser uma transmutação artificial. Na transmutação natural, nós temos que naturalmente os elementos emitem as radiações e se transformam em outros. Na artificial, não. Nós precisamos forçar. O núcleo ele já é instável, porém ele não é instável ao ponto de se quebrar. Ok? Daí você fornece energia e o núcleo vai haver a quebra. Então, quando eu falo de transmutação, eu posso falar de fissão e de fusão nuclear. O que é a fissão? É a quebra do núcleo. Observe aí, nesta equação. Nesta equação, nós temos que o urânio está recebendo um nêutron e se transformando em outros dois elementos químicos. Você lembra que nós falamos anteriormente que quando um elemento ele emite partículas alfa, beta ou gama, nós temos um átomo pai originando um único átomo filho. Aqui nesse caso não. Na fissão nuclear, na quebra do núcleo, nós temos um átomo pai originando dois átomos filhos. Ok? Então, essa é a diferença da fissão nuclear. E, naturalmente, os núcleos dos átomos filhos que são formados, eles têm uma diferença de massa muito grande. Né? Muito grande, razoavelmente grande. Ok? A fusão nuclear. A fusão nuclear, ela... desculpa. A fissão nuclear, ela acontece liberando uma grande quantidade de energia. É com a fissão nuclear que nós movimentamos as nossas usinas nucleares, as usinas de produção de energia através da fissão nuclear. Ok? Quando eu falo de reações de transmutação, eu tenho que lembrar o seguinte: na reação de transmutação, além de haver a quebra dos átomos, dos núcleos daquele elemento pai, ele também libera outras partículas
que vão colidir com outros átomos daquele mesmo elemento e vão fazer com que a reação continue se autoalimentando. Então, galera, as reações de transmutação, elas naturalmente são autoalimentáveis. É muito difícil você, depois que começa, você consegue controlar, mas em condições muito pré-determinadas, ok? Quando eu falo da fusão, fissão é quebra, fusão é união. A fusão nuclear, pessoal, é o que, por exemplo, alimenta o Sol de energia, de calor, de luz. Então, o que acontece lá no núcleo do Sol é exatamente isso. Átomos de hidrogênio sofrem fusão, liberando uma grandíssima quantidade de energia e formando átomos do elemento químico hélio. Então, se a fusão nuclear libera grande quantidade de energia, por que não se utiliza a fusão nuclear nas usinas radioativas? Por um motivo muito simples. Depois que a fusão nuclear começa, você não consegue mais controlar. Então, se você tem uma estrutura, uma experiência que você não consegue controlar, então você não consegue estudar ela. Você sabe que existe. Você sabe que tem algumas características. Mas você não consegue fazer ela em escala reduzida, fazer ela em um ambiente de laboratório, porque depois que ela começa, ela se descontrola. Ok? Aqui, pessoal, aqui a gente começa a falar mais especificamente da parte cinética da radioatividade. Nós temos aqui a velocidade de desintegração, que é a variação da quantidade de elementos radioativos que se desintegrou dividido pelo tempo. Essa velocidade ela é determinada normalmente em decaimentos por segundo, que é isso dps, ou em becquerel, que é o BQ. São as unidades de medida. Nós temos também a constante radioativa, que é a velocidade dividida pelo número de átomos que sofreu o decaimento. E nós temos também a velocidade média, que é o inverso da constante radioativa. Essas três fórmulas, pessoal, elas são muito pouco utilizadas na nossa realidade de Enem, de UES, de Unifor, de Uniquírios, ou de outros vestibulares que você venha a fazer aqui pelo estado do Ceará. Fora, aí o negócio muda. Quando eu digo fora, em outros estados, aí a realidade muda. Aqui, na nossa realidade, são pouquíssimo utilizadas essas três fórmulas. A fórmula que é mais importante, mas que ela também é dispensável, é essa, que é quando a gente fala do período de semidesintegração ou de tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida, pessoal? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa de uma amostra radioativa se reduza a metade. De novo, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa de uma amostra radioativa se reduza a metade. Ok? Essa fórmula, como eu disse para vocês, ela existe, ela é muito utilizada, porém ela é dispensável. Porque você pode ir fazendo as desintegrações. Ok? Nós vamos ver questões, não hoje, em um outro momento, que a gente vai observar essas informações. Ok? Aplicação da radioatividade. Bom, no decorrer
do conteúdo, eu já falei de algumas informações. E aí nós vamos rever, né? Por exemplo, na aplicação da radioatividade, eu posso aplicar na produção de energia elétrica, nas usinas radioativas, que aqui no nosso país nós temos basicamente Angra 1 e Angra 2. Nós podemos ter a aplicação industrial em radiografias, semelhante à que nós fazemos, né, para detectar fissuras em determinados materiais que não podem ter nenhum tipo de falha, como por exemplo em aeronaves. Você não pode ter um material de uma aeronave com fadiga. Se ele tem fadiga, ele precisa ser trocado, porque não tem como acontecer uma quebra no ar, não é isso? Nós temos a aplicação na química, que ela basicamente, na química basicamente a gente tem a aplicação como traçador de reações. Nós temos a aplicação na medicina, né, nas radiografias, nas radioterapias que a gente observa. Nós temos a aplicação na agricultura. Você substitui o agrotóxico por irradiação. Esse símbolozinho verde significa que o alimento foi irradiado. Se você compra um alimento e olha no rótulo que tem esse símbolozinho verde, quer dizer que aquele alimento sofreu irradiação. Leonardo, eu posso consumir? Pode. Porque aquela radiação, ela além de ser pouca, ela foi diretamente para matar aqueles pequenos micro-organismos que existiam ali. Então, ela é basicamente inofensiva ao ser humano. Aplicação na geologia e na arqueologia, né? Pela datação. E aí a datação ela é feita utilizando especificamente o tempo de meia-vida do elemento químico carbono, do isótopo radioativo do carbono, que é o carbono 14, é o isótopo radioativo, que tem uma meia-vida mais ou menos aí de 5.000 e poucos anos, para você ter uma ideia. O lixo radioativo. O lixo radioativo, pessoal, o rejeito radioativo, ele é obtido nas usinas, nas indústrias termoelétricas, ou melhor, nas indústrias nucleares. Aqui no Brasil, nós temos, como eu já falei, Angra 1 e Angra 2, que a gente tem produção de energia elétrica através de emissões radioativas. Porém, existe um limite, que você tem uma quantidade considerável de partículas que são emitidas e que servem lá para a funcionalidade da usina. Quando aquela massa, aquela amostra radioativa começa a emitir partículas radioativas, ela vai perdendo o seu poder de emissão. Então, quando ele chega numa quantidade lá limite, uma quantidade de seguranças, eles trocam o elemento radioativo. Só que esse elemento radioativo que foi retirado, que não serve mais para a usina radioativa, ele continua emitindo partículas radioativas. Ela não serve mais para a usina, mas ela continua saindo. Por isso, a grande importância de se resguardar o lixo radioativo, de se ter cuidado com o lixo radioativo, porque ele continua emitindo radiação. Ok, galerinha? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Procurem, eu vou fornecer para vocês material de estudos no Google Classroom e no portal EDB, para que a gente veja como é que isso pode ser cobrado e para que a gente dê continuidade aos nossos estudos, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Um abraço e até a volta.